Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Tarciana Alencar, sejam bem-vindos ao meu novo canal. Aqui eu vou contar para vocês várias fases da minha vida. Esse primeiro vídeo é para contar um pouco da minha história mais a fundo, como eu perdi a perna, que é uma curiosidade de muitas pessoas. Muito tempo eu fiquei relutante em contar mais da minha história, porque eu não queria me vitimizar, me colocar nesse papel. Mas a partir do momento que eu entendi que a minha história faz parte de quem eu sou e que pode ajudar outras pessoas, eu comecei a compartilhar mais no Instagram e agora trazendo aqui para o YouTube, em um vídeo mais longo, contar mais detalhado para vocês. Já aproveitem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e dêem o like no vídeo, porque daqui para frente vai ter bastante vídeos como esses de experiências, de histórias que eu passei ou que eu passo no dia a dia. Eu vou contar desde lá do início da minha infância. Eu nasci em uma cidade chamada Mâncio Lima, que fica no interior do Acre. E lá foi onde eu passei a maioria da minha infância, a maior parte. Eu gostava muito de jogar futebol, cantar, tocar violão, dançar e era sempre muito ativa, eu sempre gostava de fazer mil e uma coisas. E já tinha uns 2 anos que eu pedia para minha mãe para jogar nos jogos escolares, né, que tem lá na antiga escola. E esse ano, que foi o ano que começou toda a história, aconteceu de, em maio, convidar para ir fazer os treinos, sem saber ainda se ia dar certo, porque eu era muito nova e ainda não tinha idade para jogar. Minha mãe também deixou nesse ano, já tinha uns anos que eu estava pedindo, e ela deixou bem nesse ano. Logo no primeiro treino, tudo ocorria bem, mas na hora que foi para a parte da quadra, que é a hora de jogar mesmo, fui tocar na bola com a perna esquerda e antes de tocar na bola, quando eu levei a perna, meu fêmur quebrou. Eu não sabia que tinha quebrado, o treinador me tranquilizava ali na situação toda, falando que eu tinha torcido só o joelho, que tinha que esperar, mas eu senti uma dor absurda e era mais ou menos umas 11 da manhã, então tava aquele sol quente. Eu lembro da sensação, sabe, de muita dor, de não conseguir movimentar a perna e do sol quente no meu rosto, eu tentando tapar com a mão, porque tava muito quente e o treinador com um homem que trabalhava no posto de saúde, que era bem próximo ali da quadra, me pegando e tentando me colocar, né, na sombra para aguardar a ambulância. E minha cidade é uma cidade muito pequena, sem muitos recursos, né, a cidade que eu nasci. Eles me pegaram ali com a ambulância e já me levaram direto para outra cidade, que fica mais ou menos 30 quilômetros lá da cidade em que eu nasci. Nessa cidade foi onde eu comecei a ter noção mais ou menos do que estava acontecendo, mas ainda não sabia realmente o que tinha na minha perna. Então, os exames e no dia seguinte eu fiz uma cirurgia. A primeira cirurgia era como se só tivesse quebrado o osso do fêmur. Então eles colocaram fixadores externos na minha perna e a partir dali eu me lembro de não parar mais em casa e viver muito dentro do hospital. Fui para casa uns 3 dias depois da cirurgia e antes de dar o tempo para o retorno, eu já tive que voltar porque eu sentia muitas dores e os medicamentos não funcionavam, né? Então, para saber o que estava de errado ali, a gente retornou de novo nesse hospital que fica na cidade vizinha. E mesmo assim ainda não descobriram o que estava acontecendo. Eu fiquei nessa de ida e vinda para o hospital durante mais ou menos uns 2 meses. No segundo mês eu já me lembro que era junho de 2013 e eu não voltei mais para casa. Fui lá e começaram a fazer vários exames, não descobrindo o que estava acontecendo. Minha perna só inchava e eu sentia cada vez mais dores. Até que chegou um médico da capital, né, ortopedista, que ia fazer um plantão lá no hospital que eu estava internada. E ele viu os exames e falou que o único lugar para me salvar, que eu já estava muito mal, já estava pesando pouco, estava super debilitada, falou que o lugar para eu me salvar seria em Barretos, para eles conseguirem dar um jeito, que o que eu tinha era um tumor.
Isso foi falado para minha tia que trabalhava ali no hospital, né, que deu um suporte enorme durante esse processo todo. A tia conversou com minha mãe e a partir dali foi uma correria para tentar me levar, para me trazer para Barretos. A partir dali eu lembro da correria que foi, que minha mãe ia FD de Cruzeiro do Sul tentar a passagem, e falava que o avião que chegaria à noite era o que ia me levar, e chegava, não estava o meu nome, eram outros pacientes, e eu já muito debilitada, né, uma criança de 12 anos, ali sentindo dor, e tinha esse retorno de quando que eu iria viajar. Até que uns 4 dias depois chegou um avião e meu nome estava, falaram que a gente ia viajar. E a gente, na esperança de que ia fazer apenas uma conexão, eu não conseguia ir em um avião comum, tinha que ser um avião com maca, porque eu estava bem debilitada, já tinha sido feito alguns procedimentos cirúrgicos na perna antes de descobrir que era o tumor. E eu estava bem debilitada mesmo, desmaiava quando ia fazer o curativo na perna. Tudo isso durante esse mês lá, fazendo essa espera e tudo. E sem descobrir, né, por grande parte do tempo que eu fiquei lá. Mas eu lembro até hoje também, um avião bem pequeno, a gente entrou e tava um tempo de chuva e o avião ele balançava, assim, eu lembro dessa sensação também. Que a gente chegou na capital, tava um tempo de chuva, já tinha chovido lá, a ambulância esperando a gente para levar para o hospital. A partir do momento que chegamos no hospital de Rio Branco, né, eu fui tratado como se eu não tivesse nenhuma ficha ali. Então era como se eu tivesse ido para um pronto-socorro de um hospital. Era como se não tivesse ficha minha me esperando, nada, que seria só para parada e para continuar para o destino final, né, que era Barretos, que a gente já estava com a consulta, tudo marcado, já estava em contato com o hospital de Barretos, já estava tudo certo para a gente ir. Chegando lá no outro dia, veio uma médica falar que não tinha como a gente vir para Barretos, porque o tratamento que tinha em Barretos tinha lá, coisa que a gente sabe que não é, e que a gente teria que ficar lá fazendo o tratamento em Rio Branco mesmo, mas a minha mãe não aceitou, graças a Deus, porque eu tenho certeza que Barretos foi o melhor lugar para eu fazer o tratamento, um dos melhores hospitais da América Latina com relação à oncologia. E na época eu não entendia muito bem, eu não sabia que eu estava com um tumor. E lá foi tudo falado pra mim, eu com 12 anos de idade, sem preparação nenhuma. Perguntou o que eu sabia, sem nenhuma preparação mesmo. Coisas que hoje em dia eu entendo, hoje eu sou uma profissional da saúde. Eu entendo que uma notícia dessa tem que ser passada com uma delicadeza e com calma para o paciente que vai receber. Minha mãe não aceitou que eu ficasse lá fazendo o tratamento. Então lá foi ela com meus tios para o TFD Rio Branco para tentar conseguir essa viagem, né, essa passagem que seria também em um avião mais privado porque eu estava internada. Tanto que quando eu vim acompanhada de um enfermeiro. Eu precisava desse profissional que viesse junto comigo, eu estava com acesso na veia, tudo, eu estava tendo muita febre, estava muito debilitada, então precisava de algum profissional ali junto. E aí no sábado falaram que a gente ia, a gente se arrumou tudo, depois ligaram à noite na sexta-feira falando que não iria, não tinha dado certo, né? E sábado à noite de novo foi ligado que no domingo a gente sairia de lá. Domingo de julho a gente saiu lá de Rio Branco rumo a Barretos e eles pararam no aeroporto mesmo de Barretos, que não recebe voos comerciais, né, como era um voo menor, parou lá e já tava as ambulâncias, tinha médicos esperando também junto na ambulância, enfermeiros e toda a equipe preparada para me receber já. Cheguei no domingo e no domingo já começou o processo para fazer todos os exames novamente, né, fazer raio-x, fazer tomografia, tudo. E na segunda-feira a gente já recebeu a notícia, né? Minha mãe recebeu a notícia primeiro. A minha mãe conta que ficou muito abalada, mas não queria mostrar pra mim que precisaria ser feito a amputação da minha perna.
E ela tinha muito medo de como eu reagiria, né? Eu não me recordo muito desse momento. E hoje eu conversei com ela sobre, pra tentar lembrar, né? Perguntar pra ela como foi minha reação. E ela falou que eu só falava com um sorriso no rosto, que eu queria tirar aquela dor de mim e que tava tudo bem. E ela saiu de novo, acredito que ela foi chorar, mas pelo tanto de coisa que eu passei antes de receber a notícia, eu acho que eu já estava querendo me livrar mesmo daquela dor e começar a fazer um tratamento para ficar bem, porque eu não aguentava mais ficar deitada numa cama sem pisar o pé no chão, né? Porque eu tinha quebrado a perna em maio e tava até julho, tava bem magrinha, não tinha nem força nessa perna direita, porque eu não andava, né? Eu ficava direto ou de cadeira de rodas ou na cama mesmo deitada, que cheguei até a ter ferida nas costas, ainda tenho algumas marcas esbranquiçadas nas costas dessa época, que eu criei bastante ferida por estar tanto tempo deitada. Segunda, foi falado nessa notícia que na quinta-feira, né, que era o dia das cirurgias de ortopedia, seria feita a cirurgia de amputação da minha perna. Na quinta-feira eu entrei no centro cirúrgico na parte da manhã e no final do dia eu já estava no quarto, né, com um novo presente que era a minha vida, porque uma perna não é nada comparado à vida da gente. Sempre eu fiquei com um sorriso no rosto, o que as funcionárias também sempre falavam, né, que eu não tirava o sorriso do rosto, mas eu estava feliz que aquela dor tinha saído de mim e eu tinha esperança que as coisas iam melhorar. Depois dessa internação da amputação, comecei a entender como funcionava esse mundo, começar a andar de muleta, que era algo totalmente novo, e minha perna também já estava frágil, né, que eu não andava, então tanto a parte de fortalecimento dessa, que estava super frágil, se tiver alguma foto eu vou deixar aqui no canto para vocês. Dias após, eu comecei a fazer quimioterapias, então não era só a parte da amputação, da parte de lidar com a amputação, né, de como eu ia fazer para fazer tudo depois, e também lidar com um tratamento que é super difícil, que é a quimioterapia, onde ia cair o cabelo, ia ter muita reação. Fiz quimioterapia desde agosto de 2013 a abril de 2014 da primeira vez, que era uma quimioterapia na veia que você vai, faz no hospital uns 2, 3 dias e tem um intervalo entre uma sessão e outra. E é nesse intervalo que você sente as maiores reações, que é tanto vômito, como cai muito a imunidade, sua boca ela fere muito. Então tem todo um tratamento também para essa parte da imunidade, né? Para subir a imunidade, para conseguir fazer a próxima sessão no tempo. Então é muito dolorido, muito sofrido. A criança consegue lidar mais com isso, né? Pela parte de estar sempre ali brincando. E eu sempre vi o lado positivo. Eu já tinha feito uma cirurgia também de pulmão durante essa quimioterapia de 2013 a 2014, que foi onde apareceram nódulos no meu pulmão do lado direito. Então foi feita uma cirurgia para remoção de 8 nódulos do tamanho de grãos de feijão no meu pulmão do lado direito. Depois dessa quimioterapia, cirurgia, tudo, veio a parte de remissão, mas que você fica acompanhando. Eu ficava indo de 1 em 1 mês no hospital para receber uma quimioterapia que ela é via oral, que você vai lá pegar todo mês, que é para tomar durante o mês inteiro. Você guarda na geladeira, tudo, não precisa estar indo no hospital, ela traz menos efeitos, mas ainda assim é uma quimioterapia, ainda é um pouco chatinha para ficar tomando. Não é como se fosse a da veia, né? Totalmente diferente, mais fraca, mas ainda assim é uma quimioterapia. Um mês para finalizar as quimioterapias orais, apareceu um novo nódulo, só que dessa vez no meu pulmão do lado esquerdo, que era bem pequenininho, porém era a remissão da doença. Então teve que fazer uma nova cirurgia e voltar a fazer a quimioterapia na veia, que foi o final de 2015 inteiro até dezembro. Desde lá eu estou sem quimioterapia, né? Já vai fazer 9 anos sem fazer quimioterapia segunda, terça
e quarta, e na quinta-feira eu tava lá na escola. E todo mundo perguntava, mas como você faz isso, né? Mas a vontade de ir na escola era tão grande, né? Tipo, de ter uma vida normal, e eu conseguia ir. Desde essa época até hoje eu realizei vários sonhos, fiz várias coisas que eu queria na minha vida, não me impediu de nada, quis fazer tudo que eu tinha vontade, sempre fiz, né? Essa história de como eu perdi a perna, que é uma dúvida de todos. É isso, deixem seu like, deixe aí nos comentários. Tenho mais coisas para contar para vocês, realizações, sonhos que eu tinha, que eu concluí, até de adaptação, se vocês quiserem saber. Deixe aí nos comentários indicações para os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!